A Reserva Federal dos Estados Unidos, a Fed, está neste momento a enfrentar um dos períodos mais complicados da sua história recente. E há uma única decisão que está mesmo aí à porta que tem o poder de fazer abanar as economias do mundo inteiro. Vamos lá perceber o porquê. Pois é, a pergunta que se impõe é esta. Como é que é possível que uma dúzia de pessoas, fechadas numa sala, tomem uma decisão que vai ser sentida no bolso de milhões, de São Paulo a Tóquio? É exatamente isso que vamos desvendar. Para desmontar isto tudo, o nosso roteiro é simples. Primeiro, vamos ver quem são estas pessoas. Depois, qual é o seu mandato, que é um verdadeiro ato de equilibrismo. A seguir, olhamos para os dados que eles têm em mãos, que são um quebra-cabeças, vamos perceber o impacto global disto tudo e, por fim, a aposta arriscada que o mercado está a fazer. Ora bem, para se perceber a decisão, primeiro temos de saber quem a toma. E não é só uma pessoa, é todo um comitê com vozes diferentes. E esse comitê chama-se FOMC, o Federal Open Market Committee. Pensem neles como uma espécie de pilotos de avião. A sua missão é aterrar a gigantesca economia americana de forma suave. E para isso, usam a ferramenta mais poderosa que têm, as taxas de juros. E quem são estes 12 pilotos? Bem, é uma mistura interessante. Temos 7 governadores em Washington, que têm uma visão nacional da coisa. Depois, o presidente da Fed de Nova York, que está, claro, no epicentro dos mercados financeiros. E para completar, 4 presidentes de outros bancos regionais da Fed, que trazem para a discussão o que se passa na economia real por todo o país. Agora que já sabemos quem são, vamos ao que eles têm de fazer. E a missão deles não é nada, mas mesmo nada simples. É um ato de equilíbrio constante e, francamente, muito difícil. Por lei, a Fed opera sobre o que se chama um mandato duplo. Tem 2 objetivos principais: manter os preços estáveis, ou seja, a inflação controlada, e garantir que o maior número de pessoas possível tenha emprego. O grande problema é que muitas vezes, para conseguir uma coisa, tem de sacrificar a outra. E é aqui que a coisa se complica. Vejam bem, se a Fed baixa as taxas para estimular a economia e criar mais empregos, corre o risco de a inflação disparar. Por outro lado, se sobe as taxas para travar a subida de preços, arrisca-se a arrefecer a economia e levar a despedimentos. É uma escolha constante entre 2 caminhos difíceis. É precisamente esta tensão que nos leva ao dilema de hoje. Os dados económicos de 2025 são um autêntico quebra-cabeças, com sinais que puxam a Fed em direções completamente opostas. É de dar em doido. Então vamos a isto. Vamos pôr-nos no lugar deles e olhar para os dados que estão em cima da mesa. A decisão, como se vai ver, não é nada óbvia. De um lado da balança, um sinal de força. O crescimento da economia, o PIB, acelerou para uns impressionantes 3,3%. Isto sugere uma economia de boa saúde. Com um número destes, a lógica diria para não mexer nas taxas ou até subi-las, certo? E para juntar à festa, a inflação. A 2,9% continua teimosamente acima do objetivo de 2% da Fed. Este é mais um argumento fortíssimo para não cortar as taxas. A economia para estar a aquecer demais. Mas de repente, vem um dado que vira tudo do avesso. Uma revisão gigante aos números do emprego revelou que, afinal, foram criados quase 1 milhão de postos de trabalho a menos do que se pensava. De um momento para o outro, o mercado de trabalho parece muito mais fraco e o argumento para cortar as taxas e dar um empurrão à economia ganha imensa força. Portanto, o resumo é este: um crescimento económico forte, mas uma criação de empregos fraca e uma inflação ainda alta. Esta combinação perigosa de crescimento estagnado com preços a subir tem um nome: estagflação moderada. É basicamente o pior pesadelo de qualquer banco central. E a história não acaba aqui, porque esta decisão não afeta só os Estados Unidos. O que acontece em Washington cria ondas de choque que se sentem em todo o planeta. Então como é que isto funciona? Pensem no efeito dominó. A Fed mexe nas taxas de juros nos Estados Unidos. Isso afeta imediatamente o valor do dólar. Um dólar mais forte ou mais fraco faz com que os investidores movam o seu dinheiro pelo mundo. E esse movimento de capital acaba por ter um impacto direto nas moedas e economias de outros países. Para os países emergentes, as consequências podem ser bastante duras. Quando as taxas sobem nos Estados Unidos, o dinheiro foge desses países à procura de segurança e de melhores retornos. Como resultado, as moedas locais perdem valor, o que torna as importações mais caras. E, para piorar, as dívidas que esses países têm em dólares tornam-se um fardo quase impossível de pagar. Ok, com este cenário todo, com dados para todos os gostos, o que é que os mercados financeiros, as pessoas que movem bilhões de dólares todos os dias, acham que vai acontecer? E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Apesar de toda a confusão nos dados económicos, o mercado tem uma certeza quase absoluta: 99,7% de probabilidade que a Fed vai cortar as taxas de juro. É uma convicção esmagadora no meio de um mar de incertezas.
Isto cria uma situação muito perigosa, a que os analistas chamam risco assimétrico. Pensem nisto. Como toda a gente já está à espera do corte, se a Fed o fizer, o mercado pode nem reagir muito, já está no preço. Mas, se, contra todas as expectativas, a Fed decidir não fazer nada, a surpresa seria tão grande que poderia desencadear o pânico e uma reação global violentíssima. O mais curioso é que o próprio presidente da Fed, Jerome Powell, tem tido um discurso muito cauteloso. A sua linguagem sugere que a situação é incerta e que o equilíbrio de riscos está a mudar. É um contraste brutal com a certeza absoluta do mercado. No fundo, ele está a tentar avisar os mercados para terem calma. E tudo isto deixa-nos com a pergunta final. Com os dados económicos a dar sinais contraditórios, mas com os mercados a apostar tudo numa só direção, terá a Fed a coragem de desafiar as expectativas e arriscar uma turbulência global? A resposta está quase a chegar.